Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aguardando aqui a chegada do Dr. André. Dei o convite para ele. Aguardando a chegada do Dr. André da Silva, Dr. André da Conceição Marcelino. Estamos aqui para uma live aula com o Dr. André. Vou colocar assim. Pronto, doutor, pode entrar aí. Não sei usar o StreamYard e o YouTube aqui é complicado também. Peço perdão. Nós já fiz live. Mas pode entrar aí que eu já mandei para o senhor. Doutor André, a paz do Senhor, Deus abençoe. Pode entrar aí que eu já mandei o convite para o senhor, viu? Glória a Jesus. Amém. É porque eu não tenho computador, eu só faço live, só faço vídeos e as lives só pelo celular. Na verdade eu tinha, mas ele não está funcionando. Amém, doutor André. Estou aguardando. Vou esperar o doutor André entrar para poder apresentar o nosso convidado dessa tarde. Doutor André da Conceição Marcelino, do canal Escavando as Escrituras. Ele aceitou prontamente a minha solicitação para participar de uma live aqui comigo, pelo YouTube, e nós estamos aguardando a sua entrada aqui, se Deus nos permitir. Amém? Grande homem de Deus. Quando ele entrar aqui, eu vou apresentá-lo para todos que não o conhecem. Amém? E vão passar a conhecer aqui no canal dele do YouTube, no Instagram também,
uma honra tê-lo aqui. Em nome de Jesus. Adicionando. Eita. O seu Vira que está... pronto. Isso. Já melhorou, né? Pronto. No celular é assim. Graças a Deus. Que bom. Estou procurando aqui dessa luz. Está atrapalhando um pouco. Amém? Graças a Deus. Que bom. É uma honra ter o senhor aqui, viu, doutor André? Amém. A honra é minha. Tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Graças a Deus. Eu quero agradecer, primeiramente, né, a Deus, ao Claro. senhor, pela oportunidade, né? Porque pessoas que nos dão a honra, né, de ouvir ele falando alguma coisa, como é o seu caso, né? É maravilhoso. É como o caso do doutor que faleceu. Foi ontem que ele faleceu, o Adalto Lourenço, ou foi antes de ontem? Eu acho que foi anteontem, eu não estou recordando de cabeça agora, mas acho que foi recente agora. É o tipo de pessoa que a gente tem prazer de ouvir, né? Uhum. Escutar, aprender. E esse é o caso do senhor. Amém? Mas deixa eu só fazer, como o senhor já prontamente, graças a Deus, nos atendeu e nos deu essa oportunidade de aprendermos, eu pessoalmente, aprender com o senhor é algo maravilhoso. Amém? Mas eu quero fazer aqui a divulgação, né, da sua biografia. Amém? Que o senhor, pastor, professor de teologia, teólogo, consultor bíblico, juiz de paz eclesiástico, diretor acadêmico da Faculdade de Teologia de Duque de Caxias, bacharel em teologia, tradutor, professor de hebraico bíblico e grego bíblico, professor de Novo Testamento e crítica textual. Casado com Elizabeth e tem 3 filhos. Professor de hebraico bíblico, formado pela Escola de Tradutores Hebraico e Grego da Assembleia de Mesquita, 2011. Grego Bíblico do Novo Testamento, formado pela FATEDUC, 2017. Doutor honoris causa em Grego pela Faculdade de Teologia de Pós-Graduação FATEDUC, 2012. Mestrado em Hebraico Bíblico pela FATEDUC, Faculdade de Teologia de Caxias, 2017. Bacharel em Teologia, formação pelo Instituto de Teologia de Pós-Graduação Shekinah, 2014. Juiz de paz eclesiástico, formado pelo Conselho Nacional do Tribunal de Justiça de Paz Eclesiástica do Brasil, 2014. Notório saber pelo Conselho de Pesquisas de Pós-Graduação em Ensino Superior. Doutor honoris causa em Pesquisas Acadêmicas e Produções Literárias Clássicas, 2018. Doutor honoris causa em Idiomas Hebraico e Grego, emitido pelo Centro de Pesquisas e Pós-Graduação Latino-Americana do Centro de Tradução de Ensino Superior, Hebraico e Grego, 2018. ACLATEV, Academia Latino-Americana de Teólogos e Escritores, mantenedora, organização beneficente, educacional, eclesiástica, de ensino religioso, acadêmico e mortal, na cadeira de número 35. Diretor acadêmico do Departamento do Centro de Idiomas da FATEDUC, Faculdade Teológica de Duque de Caxias. Curso de Grego Instrumental, Faculdade Uninter, período de 2023. Curso de Hebraico Instrumental, Faculdade Uninter, período de 2023. Doutor honoris causa em Grego, recebido pelo Instituto de Teologia de Pós-Graduação Shekinah. Honorável Mestre Teológico, título emitido pelo Instituto de Teologia de Pós-Graduação Shekinah. Moção de aplausos, título recebido na Câmara de Vereadores do município de Duque de Caxias. Doutor honoris causa, honorífico saber em Literatura e Pesquisas Acadêmicas Literárias. Juiz de Paz Eclesiástica, título emitido pelo Conselho Nacional de Justiça de Paz Eclesiástica. Moção honrosa do Conselho Nacional de Justiça de Paz Eclesiástica, CONAJUP,
Moção honrosa como hebraísta do Brasil na Câmara Municipal do Estado do Rio de Janeiro, através da Academia Teológica de Letras, a ABTL. Moção honrosa pelos serviços prestados como acadêmico da teologia, recebida da Academia Teológica de Letras, recebido na cerimônia de posse na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Moção de congratulação, Dia Nacional do Escritor, recebida nas dependências da Academia Brasileira de Letras e Artes do Estado do Rio de Janeiro, recebido na Academia Brasileira Teológica de Letras. Ainda tem as atividades pós-curriculares. Pastor auxiliar da Igreja Metodista Wesleyana, professor de grego, bíblico e Novo Testamento do Seminário Teológico Beit Lehem, período de 6 anos consecutivos, palestrante do Seminário Teológico Batista de Imbarie, turma de bacharel em Teologia, tema, a manuscritologia e crítica textual Antigo e Novo Testamento, professor emérito da Escola Bíblica Dominical, período de 3 anos consecutivos da Assembleia de Deus, professor de grego bíblico na Faculdade Unigran Rio, classe bacharel em Teologia, período 2015, colaborador do livro Palavras que Salvam e Libertam, autor Antônio Gonçalves, artigo Os Dois Caminhos e Quem é Cego Hoje, tradutor e autor do Novo Testamento exaustivo grego-português, edição acadêmica, autor de Os Nomes de Deus e Seus Atributos no Antigo Testamento Hebraico, professor de Novo Testamento grego do Instituto Bíblico Charis, professor de Hebraico grego e Antigo Testamento do Seminário Unidos de Mesquita e examinador de banca acadêmica de titulação de mestrado em Teologia da Faculdade de São Judas Tadeu, em Roma, Vaticano. Tema, o mundo urfa e suas faces. Além de autor de comentários bíblicos, né? Amém? Você pode comentar alguma coisa a respeito a partir do momento que a gente começar. Amém? E como eu falei com o senhor, para o senhor estar falando sobre justamente, eu acredito que seja uma das matérias mais importantes para aqueles que querem realmente conhecer a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, partindo das línguas hebraicas, né? Do Antigo Testamento e da língua grega no Novo Testamento. Não é assim? Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre o hebraico antigo, o hebraico bíblico, né? Que constitui a Bíblia que nós temos em mãos, que nós chamamos de Antigo Testamento, e eles chamam de a Bíblia hebraica. Não é isso? Então, o senhor está com a palavra a partir desse momento, e é uma honra ter o senhor aqui, uma pessoa com realmente notório saber. É muito gratificante. Eu amo estudar, irmão. Eu amo estudar a palavra de Deus, doutor André. Amo estudar a palavra de Deus. Eu amo estudar em geral. Eu estudo em geral, mas principalmente para que a gente possa ter o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Aí o senhor está com a oportunidade para começar o seu comentário falando sobre a história da língua hebraica. De momento, né? Porque num momento oportuno, se Deus nos permitir, nós vamos ter outras oportunidades para o senhor poder falar mais sobre vários assuntos. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Está me ouvindo bem aí? Tá bom a imagem? Tá ótimo. Tá melhor do que a minha. Aqui não tem iluminação, não. É só iluminação natural, mas está chovendo muito aí, tá escuro. Aqui tá em bom. Cima, né? Tá bom? Bom, primeiramente, agradecer a Deus, né? Acima de tudo e acima de todos, pelo belíssimo currículo que o senhor acabou de ler meu aí, né? Foram vários anos de estudo, bênçãos de Deus, muita sabedoria para me construir tudo isso aí. E, acima de tudo, me manter ainda com essa humildade, essa simplicidade, né? Verdadeiramente, meus diplomas falam muito bem, eu sou muito bem recebido em lugares, mas, acima de tudo, é Deus que sempre faz todas essas coisas, né? E, segundo, agradecer a você pelo convite. Tivemos uma outra oportunidade de fazer essa live, mas, infelizmente, houve alguns contratempos, né? Não pudemos fazer. Aí depois tentamos agendar, aí foi problema mais de agenda comigo, mas agora acho que, graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu acertar as coisas. Eu tive um pequeno probleminha aqui, somente no começo técnico aqui, mas
Deus está no controle da coisa, já resolvemos tudo. Então, eu quero parabenizar você aí pela iniciativa de querer conhecer mais da palavra de Deus, né? E principalmente dos originais, que nós vamos falar muito deles aqui também, né? E trouxe algumas coisas para mostrar também, tanto para você quanto ao seu público aí que nos está vendo, ou outros que vão ver depois dessa gravação aí, né? Sobre a cultura hebraica, né? Sobre como a Bíblia se desenvolveu até hoje, né? A gente pensa assim que a Bíblia caiu do céu, né? Ficava aquele livro encadernado, tudo arrumadinho, pronto, é só você copiar e transmitir que está tudo certo. Mas, na verdade, não foi assim, né? Foi um trabalho de milênios e milênios em cima disso tudo aí, até que se chegou o que nós conhecemos hoje como Bíblia Sagrada, ou Lashon HaKodesh, né? Que em hebraico quer dizer a língua sagrada, né? A língua divina. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, por questão de curiosidade, eu acho que o Eliakim vai gostar muito também, a questão da língua cananita. Né? Nós entendemos que a língua, quando ela começou a se desenvolver, lá em 2000, 2.600 anos antes de Cristo, muito além da nossa imaginação mesmo, não existia papel como temos hoje, não tinha WhatsApp, não tinha computador, não tinha uma biblioteca dessa que vocês estão vendo aqui atrás de mim, entendeu? Era uma coisa falada de boca. Então, a pessoa falava, ele ouvia, ele guardava, passava de geração em geração. Até que alguém falou assim, poxa, eu preciso registrar isso e, de algum momento, para que a posteridade possa ter também essa oportunidade de conhecer o que nós aprendemos hoje. Então, o que aconteceu? Eles pegavam o barro, certo? Como essa pedra aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Isso aqui é a língua cananita. Bom, uma língua já morta, ok? Cada quadradinho desse aqui é um texto que você vê escrito nela, como um parágrafo. Você faz o primeiro parágrafo numa linha, aí pula outra linha, escreve outro, pula outra linha. Aqui se encontra a mesma coisa, tá? Aqui é chamado de escrita cuneiforme. Por quê? Porque usava o sistema de cunha, tá? No barro aqui. Eles pegavam um barro já molhado, ok? Ele cunhava essas palavras aqui, formava, abria-se um buraco no chão, colocava esse barro ali já molhado, tacava fogo, e ele fazia o quê? Ele endurecia, como vocês veem aqui. Aí ficava guardado. Isso aqui, para eles, creia ou não, isso aqui é um livro para eles. A gente pensa de livros, daquele encadernado, todo mundo, mas isso aqui era um livro na época deles. Tá? Então, isso aqui é chamada escrita cuneiforme. Data aí de 2000, terceiro milênio antes de Cristo, muito bem longe da nossa era aí. Tá? Aqui eu tenho um outro também aqui, para vocês verem. A escrita também cuneiforme, okay? Uma língua já morta. Impossível praticamente se traduzir isso hoje. Ok? Isso aí é um primórdio, né? Porque a língua foi se desenvolvendo, foi passando de geração em geração, palavras foram sendo mudadas, letras foram sendo modificadas. Então, uma coisa foi ficando para trás e a coisa foi funcionando para frente. Dali, nós tivemos um avanço muito grande, que são as pedras, ok? Eles pintavam exatamente nas pedras assim. Isso aqui é paleohebraico, é antes do cativeiro babilônico, tá bom? Você pode ver aqui, ó, já está até cortado aqui, o nome de Deus em paleohebraico aqui, ó. Yud, Re, Vav e o Rezinho aqui, quase que quebrado aqui embaixo. Esse é o nome de Deus em paleohebraico, tá? Que é na época de Moisés. Tá bom? Aqui você também tem um outro pedaço de pedra, tá? Aqui também é a mesma coisa, também a rachada, quebrada aqui, que na verdade é uma forma bem antiga, né? Então, do barro, eles avançaram, então, para a pedra. Tá bom? E depois dali, aconteceu algo muito interessante. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui é como uma curiosidade. Olha o que nós temos aqui, ó. Isso aqui, creia ou não, talvez quem vai assistir depois vai até rir, isso aqui é um recibo, uma nota fiscal. É uma pessoa que doou uma vaca para ser sacrificada no templo e ele recebeu essa nota fiscal aqui, um recibo, para bater no imposto de renda na época dele lá. Isso aqui é uma nota fiscal. Olha que coisa engraçada, né? A gente pensa em nota fiscal hoje como uma coisa eletrônica, né? Eu comprei um livro na Amazon, aí veio lá uma nota fiscal eletrônica. Alguém fez no computador, botou o valor do livro, né? Fez o desconto do ICMS e tal, aquele imposto todo, mas, na verdade, isso aqui era na época de Abraão.
uma nota fiscal, que o determinado cidadão tinha que abater no imposto de renda. Eu falei, eu doei uma vaca para o templo e ele recebeu essa nota fiscal aqui, dizendo que ele doou uma vaca para o templo e tinha que receber X valor quando for declarar o imposto de renda dele. Entendeu? Esse daqui é um pouco mais recente. Esse daqui é o nome de Deus numa língua bem antiga. Tá? Supostamente seria o acadiano. Aqui é o nome de Deus aqui. Essa pedra aqui ela foi achada num altar de sacrifício, aonde a pessoa fazia o sacrifício do animal e colocava uma identificação no altar, dizendo que aquele altar ali era para fazer o sacrifício para o Deus Yahweh, ou o Deus dos judeus. Aí ele colocava essa identificação como uma placa, dizendo ali que aquele altar era somente para o Deus de Israel. E esse aqui era o nome de Deus bem antigo mesmo aí. Tá bom? Muito bem antigo. E depois nós passamos agora aqui para vocês verem. Olha que coisa linda. Esse aqui é um papiro que data de 115 a 130 depois de Cristo, já quase no início do segundo século. Ele contém o livro de João, capítulo 8, do verso 32 ao verso 35. Tá? Ele é escrito aqui na frente e aqui atrás. Ó. É o manuscrito mais antigo que nós temos, que data aí do início do segundo século, bem no iniciozinho. E foi realmente o que sobrou, foi exatamente esse papelzinho aqui, né? Esse pedaço de papiro. Eu até plastifiquei ele aqui para não estragar. Entendeu? E qual é esse papiro aí, doutor? É o papiro 57. Ele data mais ou menos do ano 115 a 130, mais ou menos depois de Cristo. Aí, quase no início do segundo século ali. Entendeu? Está escrito em grego dos dois lados. Tá? E a única coisa que sobrou dele só foi esse pedacinho aqui mesmo. Do tamanhozinho quase de um cartão de crédito. Mas mesmo com esse pedacinho dá para remontar a língua, né, que a Bíblia foi escrita. Ou comprovar que o que nós temos em mãos faz realmente parte daquilo que eles tinham lá, né? Então, o que acontece aí? Hoje eu dei uma aula de exegese no seminário, e isso que você perguntou é muito interessante, que as pessoas têm que compreender também. Quando Paulo vem dizendo assim, que toda a escritura foi inspirada por Deus, que toda a escritura foi feita por homens inspirados por Deus, Paulo está se referindo à Torá, não à Bíblia por inteiro. Primeiro que a Bíblia ela não tinha sido ainda formada como a palavra de Deus e nem oficializada como a palavra de Deus. Então, Paulo está falando ali da Torá, tá? Que é esse camarada aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele está falando dessa Torá aqui, ó, tá bom? Uhum. Essa Torá ela contém os 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que era a língua oficial da época de Paulo, que era o hebraico, tá? E não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento só aparece muito depois. Então, quando Paulo vem dizendo que homens inspirados por Deus escreveram as Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, não ao Novo Testamento. Ok? Como a Bíblia começou a ser popularizada no mundo, tá? Desde a época de Alexandre, como ele popularizou o grego, houve muitas cópias em cima de cópias. Como, por exemplo, eu tenho vários arquivos aqui em PDF de Bíblias, N Bíblias aqui. Então, se um colega quer uma cópia dela, eu simplesmente coloco ali na impressora e faço uma cópia dela. Aquela cópia vai ser idêntica ao que está no computador. Não tem como mudar uma letra ali. A impressora não tem uma inteligência que ela possa corrigir aquela palavra que está ali. Então, se a Bíblia ali estiver errada, a cópia que vai sair também errada. Se a cópia que eu estou fazendo no computador a partir de um arquivo em PDF digital, se ela estiver certa, a cópia que vai sair aqui na Xerox, ela vai sair certa também. Mas como estamos falando de uma época antiga que não existia essa tecnologia, era se copiar do quê? À mão. Aí é que está o problema. Ainda que ela seja inspirada ou não, existem erros humanos. Eu fui dar uma palestra em São Paulo, que o meu folder, né, no caso, meu PowerPoint, eu tinha levado para um colega para ele fazer uma correção. Ele falou: André, nesse título aqui você tem que botar o artigo definido, porque você está direcionando
à pessoa, ao gênero da pessoa. Então, ali é um artigo definido. Então, você tem que colocar o artigo ali. Eu falei, ah, tá. Quer dizer, eu tendo vários conhecimentos de hebraico, de grego, além da língua portuguesa, que eu tenho que ter também para fazer a tradução, eu cometi um deslize de não colocar o artigo definido. Porque se eu deixo sem o artigo, o gênero ou a pessoa que está ali, ela é indefinida. Mas como eu estava apontando a pessoa, eu tinha que, por obrigação, na gramática portuguesa, colocar o artigo definido. Então, isso acontecia muito com eles. O problema que nós temos hoje é que nós temos cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. Esse tipo de material que eu acabei de mostrar para você, isso aqui não existe mais. Por quê? Porque é um material que vai se desgastando, vai se deteriorando, vai passando de mão em mão. Hoje, por exemplo, várias vezes eu mando mensagem para o Eliakim. Eu digito no WhatsApp e mando para ele. Eu posso mandar para 50, 100 pessoas de uma vez só. Mas na época deles, não. Tinha que copiar uma vez e mandar. Lembra daquele texto de Apocalipse? Envia as 7 cartas às igrejas da Ásia. Quando chegava uma carta lá, a pessoa lia o que realmente o apóstolo tinha mencionado. Quando acabava ali, ele tinha que esperar chegar uma segunda carta para poder ler novamente. Não era enviado assim as cartas todas de uma vez. Não, elas tinham que circular. Então, quando a gente lê o texto bíblico, eu sempre falo para os meus alunos, você tem que ler a Bíblia como ela era na época dela, com o conceito dela, para você adaptar para os dias de hoje. Não tem como você pegar o texto bíblico de milhares de anos atrás e tentar dizer, não, ele está dizendo isso aqui, ele está falando exatamente essa coisa aqui. Não tem como. É impossível você dizer isso. É a mesma coisa que você pega o texto bíblico lá do livro de Êxodo, quando ele diz que eles fizeram um animal, né, de um bezerro de ouro, na verdade ali é um touro, ali é Apis. Apis é o deus com um disco solar na cabeça, que era o deus egípcio da escuridão e da prosperidade. Então, o copista cometeu um erro de colocar, em vez de colocar o boi, ele colocou um outro animal. Eu falei hoje na minha aula de exegese, aquele texto bíblico de Salmo, né? Chamar pé. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O chamar pé, pé em hebraico, quer dizer boca. Não é pé de pé. Quando o texto bíblico diz ali, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, mas o que o pé tem a ver com isso? Se ele está falando de pecado. Então, na verdade, pé em hebraico é boca. Ele está dizendo, guarda tua boca quando entrares na casa de Deus. Presta atenção no que você vai falar lá dentro, hein? Olha lá, hein? Guarda tua boca, não vai falar besteira, não. É isso que ele está dizendo. Então, o copista, infelizmente, trocou a palavra pé, quer dizer boca em hebraico, para pé mesmo de perna. Guarde o teu pé quando entrar na casa de Deus. Que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um pequeno deslize que ele cometeu ali. E isso são erros humanos. São erros de cópias. Talvez ele não prestou atenção, talvez ele já estava cansado, talvez ele não tinha uma iluminação como eu tenho aqui, talvez estava com frio, talvez já estava estressado. Isso acontece muito. E principalmente quando você pega o texto bíblico, você tem um documento do lado. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu pegar o texto ali, ler, para no final, a palavra Deus. Beleza. Aí eu vou lá, escrevo, Deus. Aí, quando eu volto, a minha mente falou assim, qual a última palavra que eu escrevi? Deus. Mas suponhamos que 2 ou 3 linhas, ela tenha o mesmo final, a palavra Deus. Aí, na minha mente, eu falei assim, qual foi a última palavra que eu escrevi? Foi Deus. Aí eu olho para o lado, pulo aquelas 2 linhas e leio Deus lá embaixo. Eu esqueci que o Deus que eu estou lendo é o Deus que está acima da linha. Aí, quando eu leio embaixo e começo a escrever, eu deixei de colocar 2 textos ali no texto que eu fiz a cópia. Então, realmente, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. Bom? E o problema que nós temos hoje de erros de cópias são erros gramaticais, erros de literatura, questão atemporal e temporal, que a gente vai falar muito sobre isso aqui também. Entendeu? Isso aí a gente vai ter muita conversa boa e tem algumas outras coisas também aqui para mostrar para vocês aí. Amém, doutor. Procurando uma posição melhor aqui para não ficar tão ruim. Tranquilo. Mas tudo bem. Deus é bom.
Pode continuar. Tá. Além da Torá, depois, os judeus, então, fizeram o Tanar. Tá? Em hebraico é Torá, Nevim, Ketuvim, que é a primeira letra de cada uma, que é a lei, os escritos e os profetas. Tá? O Tanar, aqui, ele é todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até o livro de Malaquias. Sendo que esse texto aqui, em hebraico, aqui, ele vai até o livro de Crônicas. O livro de Crônicas é o último livro, tá bom? Do Antigo Testamento. Tá? Não é o livro de Malaquias. Malaquias foi o último profeta. Mas o livro de Crônicas, ele faz exatamente isso aí. Ele faz uma crônica, um resumo de todo o Antigo Testamento e coloca ali, olha, o que Deus queria falar era exatamente isso aqui. Agora, a questão atemporal. Existe a questão temporal e existe a questão atemporal. O temporal é quando o copista estava presente lá e ele foi uma testemunha no texto da Bíblia. Outra coisa é o texto atemporal. É aonde a pessoa não estava, mas ela ouviu a história sendo falada. Como, por exemplo, você pega um erro ali muito estranho na questão dos filhos de Adão e Eva. Eis que vamos para o campo ali para conversar e tal. Aquele texto não consta no texto original. Algum copista acrescentou aquelas palavras ali para dar mais sentido ao texto, mas ela não consta no original. Tá? Quer ver uma outra curiosidade muito interessante? Lá no livro de Êxodo, sobre os 10 mandamentos. Ali o texto diz, não matarás. Só que a palavra lohatzat quer dizer não assassinar. Matar você pode matar. O que você não pode é assassinar. Por isso que Davi, quando matava na guerra, Deus era com ele. Mas a partir do momento que ele assassinou Urias, aí Deus cobrou dele. Então o texto ali é loratsat, quer dizer, não assassinar. O matar ele podia, assassinar ele não pode. Entendeu? E hoje nós compreendemos que a Bíblia, preste atenção, deixa eu explicar. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. As pessoas pensam de que quando o tradutor escreveu a Bíblia, Deus sentou do lado dele e falou assim, vamos lá escrever. Não, ali você está falando de artigo definido. Não, ali uma preposição. Olha, depois dessa vírgula aqui é uma interjeição, então não é uma conjunção. Isso aí está errado. Foi desse jeito. Não foi desse jeito. A partir do momento que eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus e ela não é, porque ela foi escrita por homens, mas ela é a inspiração da palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus, ela nunca vai ser. Por quê? Porque existem muitas Bíblias com a mesma palavra, com o mesmo mandamento, mas ela não se difere uma das outras. Ela complica mais uma do que as outras. Você tem Almeida, revista corrigida, Fiel, contemporânea, Almeida atualizada, Almeida disso, Almeida daquilo. Então, qual é a verdadeira? Não sei. Então, ela não pode ser a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. E a partir do momento que ela contém a palavra de Deus, ela faz o que faz com todo mundo. Ela muda as pessoas. Ela muda as pessoas. Entendeu? Como ela foi copiada por homens, houve erros dos homens. Mas quando você abre ela contendo a palavra de Deus, aí já é diferente do que você está fazendo. Então existe uma diferença muito grande entre ser a palavra de Deus e conter a palavra de Deus. Entendeu? É isso aí. Doutor André, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Quando da época da escrita, né, que a Bíblia chama de tábuas da lei, que na verdade são pedras, né? Uhum. Que a Bíblia diz, eu tenho essa dúvida de querer saber o que era aquilo ali. Como que foi escrito, né? Uhum. O senhor deu exemplos aí, foi escrito na pedra, mas grafado mesmo, ou tinta, como era? Então, há uma grande
possibilidade de ser exatamente isso aqui que nós estamos vendo aqui. Quando diz que foi escrito pela mão de Deus, não quer dizer que Deus desceu dos céus e ele mesmo pegou ali a tinta e escreveu na pedra. Não pensa desse jeito que não tem como. Não tem como, porque Deus é muito maior e grandioso do que nós pensamos. Então, não tem como você diminuir Deus, fazer com que ele fique pequeno, para ele pegar a pedra e começar a escrever os seus mandamentos. Quando diz que foi Deus quem escreveu, o autor está dizendo que foi ele que mandou escrever, a ideia é dele e o texto é dele. Eu somente passei para o papel. Só isso. Era como se fosse nessa live aqui. O pastor Eliakim, eu não posso fazer essa live, não, mas eu vou mandar minha filha. Mas o que ela falar, está falando, eu assino embaixo. Faz de conta que é ela que está me representando. Então é isso que o texto está dizendo. E gravíssimo também, foi até bom você fazer essa pergunta aí, porque quando a gente vê lá em Hollywood o filme Os 10 Mandamentos, a gente vê Moisés com aquelas pedras enormes carregando na mão e tal. Mas se a palavra é tão pequena desse jeito, então, na verdade, não foi uma pedra monstruosa daquela que ele carregou. Possivelmente foi pedras pequenas como essa daqui. E eu não sei de onde que o autor tirou essa ideia daquelas pedras gigantes que ele fica carregando, se as letras são desse tamanho aqui. Será que ele escreveria com letras com 2 metros de altura cada letra? Tem como. Tem um filme aí do Charlton Heston, algum de vocês já deve ter visto, né, de 1957, Os 10 Mandamentos, é um espetáculo de filme, que aparece Moisés com umas pedras que tinha quase 1,5 metro de tamanho e carregando, pesada. Mas não, era isso aqui, ó. Eram pedras desse tamanho. Então, possivelmente, os 10 mandamentos, desculpe estragar a sua fantasia, seria mais ou menos desse tamanho aqui. Não eram pedras enormes daquela que você vê, não. Então, quando ele diz que foi escrito pelo dedo de Deus, então, possivelmente, é essas escrituras aqui, o chamado paleo-hebraico, que é antes do cativeiro da Babilônia, antes dos judeus serem levados para a Babilônia. Entendeu? Era uma escritura feita através de desenhos, né? Sim, sim. Possivelmente seria assim. Seria assim. E a única escritura que nós temos dado diretamente por Deus são as tábuas da lei, os 10 mandamentos ali. Viu que na Idade Média a Igreja Católica mudou e acrescentou mais algumas coisas, mas isso aí são outros assuntos, né? Depois que a língua se desenvolveu, que foram contando as histórias de Isaías, de Moisés, de Adão e Eva, aí o livro começou a se produzir, e é o que nós temos hoje aqui, exatamente, é isso aí. São esses documentos aqui. Nós chamamos de Tanar, que é Torá, Nevi, Ketuvi, que é a lei, os escritos e os profetas ali. Entendeu? Amém. Muito bom. Tem mais alguma coisa para falar? Sim, sim. Pode ficar à vontade. Aqui eu trago para vocês aqui, ó, a Septuaginta. Não sei se alguém já ouviu falar na Septuaginta. Tá? Ela foi escrita no século III, tá bom? Antes de Cristo, e ela traz o primeiro livro impresso em outra língua, que no caso seria o grego. Aquele caso ali seria o grego koiné. Koiné quer dizer comum, simples, né? Porque o grego de Alexandria era diferente do grego que era falado por Alexandre, o Grande. Né? Ele seria o grego clássico ali. Então, foi a literatura, a primeira, a mais importante, depois da Bíblia em hebraico, a ser produzida em outra língua. Tá? Nós temos aqui a Bíblia em hebraico aqui, eu tenho ela maior aqui também na minha coleção. Bom, então, depois desses escritos aqui, começaram a se fazer o texto grego. Tá? E só lembrando que os judeus não gostaram muito daquela tradução, que houve muitos erros de palavras ali. Como, por exemplo, se você pegar... Oi? A Septuaginta? Da Septuaginta. Vou te falar o porquê agora. Deixa eu abrir aqui qualquer texto aqui, que houve um segredo que eles não conseguiram
mandar para os gregos ou os copistas, como fizeram. Como, por exemplo, aqui, ó, não sei se vai dar para ver, tá? A palavra ela começa assim, ó. Bereshit bara Elohim et hashmai ve'et haaretz. Quer dizer, no princípio cria Deus os céus e a terra. Essa palavra beit aqui de Bereshit, se você pegar a Bíblia lá no final, a última palavra que nós temos ali é Israel, tá? Aqui, ó. Nós temos a última palavra aqui, Israel. Se você pegar a primeira letra, que é o Lamed, e a primeira letra do início do livro, que é Bereshit, pegar o B, você tem a palavra Leb. Leb em hebraico quer dizer coração. Então Deus está dizendo que a palavra dele tem que ser lida com o coração, porque ela começa com a letra e termina com outra. Aí eu te falo, como os copistas da época sabiam de que começando a letra ali, Bereshit, para Elohim e tal, e lá no final do livro, ele terminaria com Israel, com L. E se eu pegar a primeira letra de Israel, o L, e pegar a primeira letra do início do livro e juntar as duas, eu formo a palavra coração, dizendo que todo o conteúdo das escrituras tem que ser lida com o coração. Os gregos, quando fizeram a Septuaginta, não tinham esse conhecimento. Não tinham. Quer ver uma outra coisa interessante? Quando você pega aqui a primeira letra do hebraico aqui, Bereshit, para Elohim, você conta 49 letras. Pega ali Bereshit, aí B, 1, R, 2, tal, e vai por aí afora. Você conta 49 letras. Quando você chegar na 50ª, sabe qual a letra que aparece ali? É o Iod. Aí você conta mais 49 letras. Aí começa a contar no texto aqui, 49 letras. Você achou o Iod, certo? Contou 49, achou o Iod. Aí você começa a contar 49 letras de novo. Sabe qual é a segunda letra que você vai achar ali no texto? O Ré. Aí você conta mais 49 letras e você faz isso durante 4 vezes. Sabe qual é o nome que você forma ali? O tetragrama hebraico. Yahweh. Aí você vai para o segundo livro, que é o livro de Shemot, que nós conhecemos como Êxodo, porque ela vem da Vulgata. Né? Esse camarada aqui, ó, Êxodo. Tá bom? Ela vem aqui da Vulgata. Ok? Então, o que acontece? Você pega ali o livro de Shemot e pega a primeira letra novamente ali. Então, você separa ela. Você conta 49 letras. A 50ª letra, sabe qual a letra que é? É o H, que é o Ré. Aí você faz aquilo durante 4 vezes, você tem um tetragrama novamente nas escrituras sagradas. Em Bereshit e em Shemot. Em Gênesis e no livro de Êxodo. Aí você vai para o terceiro livro da Bíblia, Vayekra, que é Levíticos. Você não consegue formar o nome de Deus ali. É engraçado se você contar 49 letras, você não consegue fazer isso. Mas se você contar de 7 em 7, que é o número da perfeição, que é o número 7, você forma o tetragrama, que é o nome de Deus. Aí você vai novamente para o outro livro, e para o outro livro, você forma exatamente ali Deus no centro e todas as outras letras apontando para Deus, como ele é o autor, tanto do livro de Gênesis, quanto o livro de Malaquias. Isso está embutido dentro do texto. Os gregos não tiveram acesso a isso. Então, quando a gente fala de Lashon HaKodesh, que é a Bíblia Sagrada, ou a língua divina, como diz os antigos judeus, ela realmente é a língua sagrada. Ela é o jornal de ontem, é o jornal de hoje e é o jornal do futuro. Muito antes da notícia acontecer, ele já estava falando. É aquela conjunção verbal pretérito mais que perfeito. Para Deus já aconteceu, é o presente para ele, e para você ainda vai acontecer. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. As escrituras realmente contêm a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Ela não é porque o que eu tenho hoje foram remexidos através de adições, através de omissões, através de correções, mas ela ainda é o livro mais lido no mundo, é o livro mais copiado no mundo inteiro,
e é um livro que muda as pessoas. Nenhum outro livro na face da Terra tem esse poder de mudar as pessoas, assim como as Escrituras mudam a vida do ser humano. Essa é a Bíblia Sagrada. Essa é a palavra de Deus. Doutor André, então, só tem um jeito da pessoa descobrir a verdade ou a realidade das coisas, né? Começando pela palavra. É estudar. Não tem Exato. outro jeito. Estudar, 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 procurar saber, porque vai ser enganado, né? Com Infelizmente, será certeza. enganado por uma série de coisas aí. Porque tem muitos ditos professores de internet, né, que muitas das vezes até me assusta, né? Eu não vou dar nomes aqui, porque é questão de ética, mas tem muitos professores de internet aí que chegam a assustar com seus argumentos, né? Argumentos esses que não existem nas escrituras, que eu não sei de onde que o ser humano acha aquele tipo de coisa. Como, por exemplo, aqui, Gênesis capítulo de número 1, Gênesis capítulo de número 2 e Gênesis número 3, eu já li e posso enumerar para você aqui 73 vezes. E 73 vezes Deus me mostrou 73 coisas diferentes, com as mesmas letras ali. Não muda. Eu acabei de falar para você que se você me pedir um livro da Bíblia e eu copiar aqui na minha impressora, ela vai sair exatamente o que está ali no texto, vai ser igual. Só que o meu vai ser impresso e o seu vai ser em folhas separadas. Mas o mesmo texto que eu vou mandar para você em folhas separadas é o mesmo texto que está aqui dentro. Ela não muda. O professor André, eu não gosto de livro impresso, eu não gosto de cópia, eu quero que você manda para mim em PDF. Eu lhe mando em PDF. E a mesma cópia que está aqui no livro físico é o mesmo que está no PDF. Mas quando você lê com a palavra de Deus, ela vai te mostrar coisas com as mesmas letras, que essas letras nunca foram mudadas. É a mesma coisa. Não muda. Então, o que me impressiona hoje é exatamente isso. É que o autor, ele é vivo. Ele mostra para você coisas ocultas que você não consegue enxergar. Ele olha para você e diz, você não está conseguindo ver aquilo? E quando você começa a ver, quando você começa a vasculhar, quando você começa a cavar mais e mais ainda, mais e mais você consegue ver aquilo que estava oculto diante dos seus olhos. Igual essa questão que eu te falei dos números que estava sendo colocado ali. É impressionante. Não é qualquer um que tem esse tipo de conhecimento. Realmente a palavra de Deus ali, ela contém a palavra de Deus. Mas para mim, ela não é a palavra de Deus. Ela é cópias de cópias de cópias de cópias. Mas não sendo ainda a palavra de Deus, mas contendo a palavra de Deus, eu ainda acredito que ela muda pessoas. Assim como mudou minha vida e mudou a sua. Entendeu? Exato. Muito bom. Estamos com 48 minutos, doutor André. O senhor tem um compromisso mais tarde, né? Só às 19 horas. Estou à vontade para você até às 19 horas. Faz 7 horas, né? Graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Pelo menos eu te dou um desconto, né? Porque você já tinha me chamado há um tempo aí, se eu não me engano, acho que foi ano passado. Eu acho que não foi esse ano, não. Foi no ano passado. Aí eu acabei não conseguindo, né? A gente fazer essa live aí, então fica à vontade que até às 19 horas eu sou todo seu aí. Pelo menos te dou esse desconto que eu já estava te devendo. Eu estava num trabalho, sabe? Aí, de repente, aqui mesmo, é no interior aqui do estado do Ceará, zona metropolitana que eu moro. A cidade é Calcaia. Uma cidade muito, por sinal, muito violenta. E eu estava trabalhando, mas aí chegou um momento que nós, que estávamos trabalhando nessa empresa, fomos substituídos pelas máquinas, pelos robôs. A mulher chegou simplesmente e disse assim, não, vocês não vêm mais não, porque nós vamos colocar automatizar, né? Automatizar o sistema, vocês não vão mais precisar de pronto. Então, esse era o motivo, né? Eu não tinha como
além de convidar o senhor, participar, né? Fazer a live. Aí teve os problemas do senhor, né? Foi. Pôde estar participando dessa live também. Mas graças a Deus, Deus ele dá a oportunidade. Hoje foi a nossa oportunidade, né? Com certeza. E na questão que você falou aí também da automatização das máquinas, Daniel diz isso lá, né, que depois de algum tempo a ciência iria se multiplicar, ela iria se desenvolver, né, tanto cientificamente quanto tecnicamente, que é a chamada a tecnologia. Mas só lembrando de que as máquinas nunca substituirá o homem. Eu sei disso porque eu sou mecânico de manutenção, trabalho com máquinas industriais numa empresa, e a máquina, com todo o sistema dela automatizada, ela ainda depende de mim para me trocar uma peça dela, para me regular algum parâmetro, para ela funcionar. Eu preciso ligar ela, então ela continua ainda dependendo de mim como profissional, como mão de obra humana. E a Bíblia é a mesma coisa. Nós não conseguimos viver sem as Escrituras. Ela pode ser o que ela é? Sim. Em qualquer lugar do mundo? Não tem problema nenhum. O que ela não precisa é que eu defenda ela, porque ela se intitula como a própria defesa. Mas eu preciso dela para me defender, para mostrar ao mundo a verdadeira palavra de Deus. Isso sim, eu dependo dela. Ainda que tenha erros humanos ou não, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em saber se eu vou conhecer exaustivamente a palavra de Deus e, com certeza, ela vai abrir o meu coração e o coração de muitas pessoas. Pode ter certeza disso. De verdade. Doutor André, então, funciona mais ou menos assim. Eu acredito que Deus, ele próprio, preservou as Escrituras. Sim, Não é isso? Sim. Ele mesmo fez isso. Eu estou aí com uns vídeos que eu vou começar a postar, estou fazendo toda uma pesquisa para poder falar sobre isso, que é sobre a descoberta, né, no meados do século XX, sobre aqueles achados lá em Corã, né, que foi a Bíblia. Encontraram pergaminhos, né, palavra de Deus dentro de jarros, e foi se comprovando que realmente a Bíblia ela é a palavra de Deus no sentido de que ela foi preservada pelo próprio Deus, né? Alguém colocou aqueles manuscritos ali e alguém encontrou. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa que não está na Bíblia, tem muita coisa, mas eu acredito que Deus mesmo ele preservou a sua palavra. Não é isso? O que aconteceu quando nós estamos falando foi a questão da como as narrativas chegaram até os nossos dias, né? Na sala de aula eu peguei 5 alunos meus, coloquei para fora da sala de aula, né? E peguei um prato e quebrei. Aí eu chamei o primeiro aluno e falei assim: olha, narra aí agora como eu quebrei esse prato aí. Então você vai pegar um pedaço de papel e vai escrever como eu quebrei esse prato. Aí eu chamei o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto e falei a mesma coisa. Se eu te falar que as narrativas foram diferentes, você vai acreditar? A cena é a mesma. Qual é a cena? Eu quebrei o prato. Um diz que eu quebrei o prato na cabeça, o outro diz que eu estava com raiva, tá aqui o prato na parede, o outro diz que eu esbarrei a mão, que o prato estava em cima da mesa e ele se quebrou. Mas todos eles narraram uma coisa: o prato foi quebrado. Ainda que há uma contradição entre as narrativas, um quebrou na cabeça, ou na parede, ou ele esbarrou e estava em cima da mesa, não importa. O importa é que o centro da história é o prato quebrado. Todo mundo viu que o prato estava quebrado. Então, o centro das escrituras é chamado Deus. Ainda que você narre diferente de mim ou de outras pessoas, a história principal, o personagem principal é Deus. Se você ler lá o texto bíblico lá dizendo assim, Jesus, saindo de Jerusalém, encontrou com o cego de Jericó. Outros textos dizem que Jesus, entrando em Jerusalém, se encontrou com o cego de Jericó. Ali uma questão atemporal. O que é uma questão atemporal? Um dos discípulos estava com Jesus e Jesus entrou na cidade e curou o cego. Opa, então Jesus está entrando, eu vou escrever essa narrativa aí.
O outro, talvez estava atrasado, ele apareceu depois, que Jesus estava saindo da cidade. Mas o que Jesus foi fazer lá? Ele foi curar um cego de Jericó. Opa, então Jesus saindo, olha só, hein? E Jesus saindo da cidade de Jerusalém, curou o cego. Independente de se ele saiu ou não, nós temos a questão atemporal. Um viu Jesus saindo, depois que curou o cego, e o outro acompanhou Jesus entrando na cidade e curando o cego. Tanto Jesus saindo quanto entrando, o personagem principal é quem? O cego de nascença. Então nós temos ali uma questão atemporal. É como diz aqui no Rio de Janeiro, eu estava conversando com um pastor Eliakim, aí uma pessoa chega e fala assim, pega a conversa no meio do caminho, a gente tem uma gíria aqui que a gente fala, está pegando o bonde andando, está pegando o bonde andando, quer dizer, você não prestou atenção na conversa no começo, então não veio se meter aqui. Seria mais ou menos essa gíria, entendeu? Um dos textos bíblicos diz que uma mulher, entrando na casa de Simão, pegou um vaso de alabastro, derramou sobre a cabeça de Jesus e depois lavou-lhe os pés. Ok, beleza. Um outro diz que a mulher entrando na casa de Simão, o leproso, olha, o outro não diz que era leproso. Esse ele já está identificando que ele é o Simão, o leproso. Por quê? Porque talvez Simão seria um nome muito comum. Então vou botar Simão o leproso, porque aí todo mundo vai saber que é o leproso, não é aquele Simão lá não. Então ele já adicionou o leproso ali. E quando ele diz que adicionou o Simão o leproso, ele diz que a mulher estava enxugando os pés de Jesus com as suas lágrimas, com seus cabelos, que as lágrimas dela caíram sobre os pés. Mas peraí, Jesus então estava lavando a cabeça da mulher, jogou o óleo sobre a cabeça dela ou sobre os pés? Uma questão atemporal novamente. Um ali foi testemunho ocular que a mulher jogou o óleo sobre a cabeça de Jesus, passou sobre o corpo e depois chegou nos pés. Quando o homem chegou, o outro discípulo, ele não viu ela jogando o óleo na cabeça de Jesus, banhando o corpo dele e enxugando os pés. Ele já chega, qual tempo? Ele já chega onde Jesus está lavando os pés dele. Então ele vai narrar o que ele viu. Nós temos então aqui uma questão atemporal. Então não quer dizer que o texto está se contradizendo. É só uma questão de visão, de quem está vendo e de quem está narrando através do tempo. É simplesmente assim. Um estava presente e o outro chegou depois. Eu vi ele lá, eu vi a mulher secando os pés dele. Não, mas ela jogou. Eu não vi jogando nada na cabeça dela. Então eu não vou escrever o que eu não vi. Então ele vai escrever aquilo ali. Aí os ditos professores de internet, não, a Bíblia está errada, tá vendo aí? Ó? Olha a contradição. Jesus estava saindo de Jerusalém, o outro texto diz que ele estava entrando em Jerusalém e encontrou o cego. Outro diz aqui que ele jogou o óleo de unguento sobre a cabeça e o outro diz que estava lavando os pés. Aí, agora, a Bíblia está errada. Não, é você que está errado, que você não consegue entender uma questão atemporal. É simples assim. A Bíblia não é difícil de se entender. Há 35 anos, quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu achava que a Bíblia era o livro mais difícil de ser lido, mas não é. Porque a partir do momento que eu deixo ela ser lida como ela tem que ser lida, aí é diferente. Aí muda a questão. Eu tenho que deixar a Bíblia revelar a própria Bíblia. Aí o Espírito Santo, sim, ele revela para mim o que eu estou tentando entender. Isso acontece no livro de Apocalipse. Quando o anjo leva João para mostrar ele a grande cidade da Babilônia, ele diz, entende tu os que vê? Eu falei, eu não consigo entender o que você está falando, não. Então, senta aí que eu te mostrarei a grande queda da Babilônia. Aí ele começa agora a mostrar para ele o que vai acontecer com ela. Entendeu? É isso aí que é a questão. Doutor André, uma pergunta de uma atualidade. Na verdade, o senhor falou aí, eu tenho 25 anos, completei agora dia 8 de abril. 25 anos de fé. 25 anos de idade? 25 anos de fé. Com quase porque nasceu de novo grande de idade também, né? Você é outro homem agora, né? Aí, o que eu nunca vi, né? Nunca ouvi isso. Mas agora, como o senhor está falando, eu quero que o senhor teça um pequeno comentário sobre isso.
sobre a idade dos discípulos. A gente vê na história, né, pelo menos na tradição, que não tem 100% de certeza de dizer quando foi que o fulano nasceu, né? Mas tem a tradição, né, de pegar ali o nome do discípulo e estipular a data do seu nascimento, né, o ano, pelo menos, com a sua morte, também baseado em tradições, né? Mas de dizer agora que algumas pessoas têm falado isso até aqui na internet, infelizmente, e muitas pessoas têm acreditado nisso, que os discípulos de Jesus, eles eram, vamos dizer assim, porque lá os judeus, eles têm a sua maioridade com 12 anos, não é isso? Mas Na aí... verdade, são 13 para homens e 12 para mulheres, quando começa 13, a primeira menstruação dela, entendeu? Aí, eles estão dizendo que os discípulos agora são adolescentes, para nós, né? 16 anos, 17. O único que era o maior era o Pedro. Eu nunca ouvi isso. Uhum. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido isso. Mas agora tem muita gente, inclusive até doutores, né? Pessoas que têm conhecimento, têm falado mais sobre isso. Eu queria que o senhor tecesse um comentário sobre isso. O que é que o senhor acha? Então, vamos lá. A questão de datas, ela é muito complexa, porque nós não temos um registro histórico, porque o calendário romano ele só aparece na Idade Média. Então, a partir dali que foram contados as horas, os minutos, as horas, os dias, a semana, os meses e o ano. Então, ali foi estabelecido que seria aquilo ali. O que nós temos hoje são chamados de aproximações. Como, por exemplo, você falou muito dos manuscritos de Mamoto. Data mais ou menos do segundo, do terceiro século. É do segundo ou do terceiro? Entre o segundo e terceiro século. Então, não tem uma certeza. O Códice Sinaítico data mais ou menos do final do quarto século, início do quinto. É do final do quarto século ou é do início do quinto? Então, você não tem esse calendário assim formal, numa agenda. Tá? A questão dos adolescentes ali, nós temos que acreditar o seguinte, que ali se trata de uma questão cultural. Presta bem atenção. Os meninos, aos 13 anos, faziam o bar mitzvah, que é o filho do mandamento. Então, a partir dos 13 anos, a criança já entrava na escola judaica, para ele aprender a Torá. Dos 13 anos para baixo, ele apenas aprenderia, se eu não me falo em memória, eu acho que é Deuteronômio, capítulo 16, 4. Eu não lembro agora de memória. Tá? Então, você me perdoa, mas ele está no livro de Números, que diz assim, Shema Israel Adonai Elonehu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, o Senhor é um só. Então, os pais judaicos da época ensinavam aos seus filhos exatamente esse verso, que Deus é único, que ele é o único Salvador e não existe outro além dele. Então, a criança tinha que enfiar na cabeça, desde pequeno, de que só existe um Deus, somente a ele deve adorar e não existe outro. Quando a criança completava os 13 anos, que ela já estava com aquilo na cabeça, aí sim ela tinha autorização para começar a ler a Torá, porque ela já tinha conhecimento de que Deus é único e Deus é um só. Ok? Muito bem. Se ela fosse prestar algum serviço à comunidade judaica, como sacerdote, apenas dos 30 anos que ela poderia exercer essa função de sacerdote. Por isso que Jesus, na festa de Caná da Galileia, que acaba o vinho lá, a Maria chega perto de Jesus e fala assim, acabou o vinho. Eu falei, mulher, o que tenho eu contigo? Não, é chegada a minha hora. Então, dá-se a entender que Jesus ainda não teria a idade majoritária para fazer o serviço comunitário judaico, serviço sacerdotal. Ok? Essa questão dos discípulos terem 12 anos, 15 anos, 16 anos, é uma especulação. Por quê? Porque dos 13 anos, eles eram convocados para ler a Torá. Como é que eles poderiam ser discípulos de Jesus se, a partir do momento, eles não conheceriam a Torá? Eles não sabiam ler nem escrever. Passa do primeiro pressuposto aí. Como é que Jesus vai ensinar uma pessoa? Como é que eu vou ensinar hebraico para você
se você nem sabe o que é o hebraico? Você não conhece nem o alfabeto. Ele aqui, eu vou te falar sobre gramática hebraica, sobre troncos verbais, caule, fal, refil, você conhece isso? O professor André, eu não sei o que é isso. Então, como é que eu vou chamar você para dar aula para mim se você não tem conhecimento da escritura? É um exemplo que eu estou dando, tá? Então, como é que Jesus ia trazer os discípulos sendo adolescentes se eles não conheciam a Torá? Então, para mim, aquilo ali foi um pressuposto. Eu vi esse vídeo dele. No começo eu fiquei assim um pouco meio, caramba, será que é isso mesmo? Talvez sim, talvez não. Não desmerecendo uma pessoa do que ele é como arqueólogo, uma pessoa que eu admiro muito, mas tem hora também que ele dá aquela meia deslizada, entendeu? Mas a questão atemporal, igual eu disse para você, do tempo atemporal, é impossível dizer que os discípulos tinham partido dos 12 anos. Aí ele faz a menção de Davi. Pô, mas Davi está no Antigo Testamento. É outra coisa totalmente diferente. Nós estamos falando do Novo Testamento, uma outra cultura, uma outra época. Então, para ser separado para o serviço sacerdotal, era a partir dos 30 anos. Dos 13 anos, que fazia o Bar Mitzvah, até os 30, a criança estudava a Torá. A partir dos 30 anos, ele partiria, então, para o serviço sacerdotal na sinagoga, a partir dos 30 anos. Então, para ser um discípulo de Jesus, para conhecer as Escrituras, ele tinha que ter conhecimento da Bíblia. Então, se a partir dos 30 anos para baixo, eu não conheço, eu não tenho acesso a isso aqui, como é que eu vou ser discípulo dele? Como é que eu vou defender a palavra de Deus se eu nunca li a Torá? Então, esse é o meu argumento, essa é a minha contraproposta e essa é a minha resposta. Porque não tem como você dar um cargo a uma pessoa sem ela ter o conhecimento do mesmo. Não tem lógica. Entendeu? Verdade. Também, né? Mas é interessante isso que o senhor falou, porque realmente eu acredito que seja o maior arqueólogo do Brasil, né? É um cara complicado, sim, com certeza. Mas tem hora que ele dá os mesmos. Como eu sempre disse, eu agradeço muito a Deus pelo currículo que eu tenho, que você falou com tanta honra da minha pessoa. Eu te agradeço. Mas isso não quer dizer também que eu sou o dono da verdade. Isso só apenas para mostrar para mim que eu lutei, eu batalhei e tenho respeito no mundo acadêmico. Respeito e honra é uma coisa. Agora, dizer que eu sou o dono da verdade porque eu tenho esse currículo tão grandioso quanto eu tenho, aí já é uma outra coisa. Existem pessoas com menos currículo do que eu e muito mais inteligentes do que eu. Então, isso aí é indiferente. Ele pode ser um grande arqueólogo, pode ser famoso, eu respeito em tudo. Mas isso não quer dizer que ele é o dono da verdade, por ser o maior arqueólogo do Brasil, porque ele ser isso, ser aquilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sinceramente. Entendeu? Verdade. É o que eu penso. Com certeza. Eu estou me preparando, doutor André, estou me preparando aí, porque se Deus me permitir, quando chegar a oportunidade, eu vou fazer o meu mestrado e depois o doutorado, se Deus quiser, em nome de Jesus. Bom. Já pensou em qual área já que você vai fazer? Já pensou em qual área que você vai fazer? Eu acho que em línguas mesmo, né? Eu acho, né? Especialização em língua hebraica, grego. Já tem um professor aqui já para te dar ajuda aí, ó. Se quiser também, né? Não sei. Se você já tem alguma preferência de outro, não tem problema, não. Não, é uma honra ter o senhor como amigo, viu? Uma pessoa que teve a disposição de estar aqui participando juntamente conosco, né? Com Eliakim, mais uma vez, doutor André, uma vez um pastor, como o senhor falou aí, uma vez um pastor falou para mim assim, quem é o Eliakim? Quem é o Eliakim? O Eliakim, mais um dia, Eliakim, você vai ser conhecido. Eu estou aqui na internet, uma vez eu falo aqui no YouTube, falo no Instagram, doutor André, que eu não faço o que eu faço aqui na internet, não é por mim mesmo, não. Eu faço pela palavra, eu faço por Deus, e eu faço porque Ele me mandou, né? Porque a Bíblia diz que Ele nos mandou. Eu fui mandado por Deus
para fazer o que eu faço aqui na internet, que é pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus e pronto. E não me preocupo com o que as pessoas pensam ou falam. Simplesmente eu faço. Né? Assim como o senhor é um exemplo, viu? Bom. Verdade, doutor André, eu não conheci o senhor na internet, mas passei a conhecer. A partir do momento que eu conheci, eu vi uma pessoa diferente. Isso é bom. Não é a primeira pessoa que diz isso, né? Mas só me confirma isso. Verdade. Aí eu vou seguir, vou procurar uma maneira de me aproximar, embora seja somente assim pelo vídeo, Claro, claro. que você falou, né? Mas tem uma aproximação, não é isso? Com certeza. Então, agradeço, senhor, essa oportunidade de estar aqui compartilhando conosco. Amém? Sempre as ordens. Eu quero fazer só uma pergunta aqui. Pode falar. Sobre todas essas traduções, né? Na verdade, começando pela Septuaginta, o senhor falou. Aí nós temos aí a Vulgata. Aí depois da Vulgata, que é a segunda, né? Vamos considerar a tradução da Bíblia hebraica, não é isso? Aí depois é que nós temos essas outras traduções que nós temos hoje, começando lá com Martinho Lutero, quando ele escreveu a Bíblia na língua alemã, né? Para os seus compatriotas ali. Aí depois nós temos outras traduções, chegou até a nossa tradução aqui na língua portuguesa, começando com o Rei Diniz, né? E com outros que começaram a traduzir pelo menos parte da Bíblia, né? Deixaram o seu conhecimento, né? Seu legado e o seu esforço para que a Bíblia chegasse até nós. É isso que o senhor falou. E eu sou muito grato a Deus e ao senhor por essa oportunidade, porque é muito bom sentar e aprender, né? Nós não podemos ensinar se nós não sentarmos e aprendermos com alguém. É verdade. Ele tem nos ensinado nessa tarde. Tá bom. E é até bom lembrar também que eu tive um professor muito bom também, o pastor Eduardo Vigil, e uma vez eu perguntei ele assim, poxa, demora muito para ser um professor Eduardo Vigil? E ele, num tom assim de brincadeira, ele diz assim, olha, eu vou te dar 3 conselhos para você ser igual a mim. Eu falei, opa, já fiquei empolgado, né? Eu falei, nossa, ter um nome igual ele tem aí no mercado acadêmico, para mim seria uma boa. Eu falei, qual o primeiro conselho? Ele diz assim, estuda. Aí eu pensei e falei, para me conhecer eu tenho que estudar, é óbvio. Falei, qual o segundo conselho? Ele disse, continua estudando. Aí eu olhei assim e falei, poxa, é continuar estudando, claro, porque sempre vou estar me atualizando, né? Tá ótimo. E qual o terceiro conselho? Ele deu uma risadinha assim, meio sem graça, e diz assim, quando você achar que você sabe tudo, você não sabe nada. Continua estudando. Então, é o conselho que eu dou para aqueles que querem tentar chegar no final da linha. Porque, como eu disse para você, eu já li o texto de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Eu li 73 vezes as mesmas letras e eu mostro para você 73 coisas diferentes que Deus me mostrou ali. Então, na verdade, a Bíblia ela é atemporal. Ela foi escrita há milhares e milhares de anos atrás e hoje parece que ela é viva como se fosse escrita na semana passada. Ela não muda. E graças a Deus que nós tivemos tradutores que trouxeram isso para nossas línguas. Eu não estou aqui fazendo questão de crítica textual, se A ou B está certo ou está errado. Não é essa a questão. A questão é que se eu tenho estudo hoje, com esse conhecimento grandioso que eu tenho, alguém traduziu a Bíblia para o meu idioma nativo e eu, então, entendi a Bíblia e comecei por ali. Claro que depois eu fui para o aramaico, o hebraico, o grego, isso aí são outras questões. Mas para mim aprender a Bíblia, eu tinha que aprender ela no meu idioma. E eu sou grato que alguém lá atrás traduziu isso para que ela pudesse chegar até mim. Entendeu? Então, esse é um conselho muito bom. Se você quiser aprender a Bíblia, você estuda. Continua estudando, e quando você achar que você sabe tudo, você não sabe nada. Então, você continua estudando. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é atemporal. O que ela foi ontem,
ela vai ser hoje e daqui a alguns anos ela continuará sendo a mesma coisa que é hoje. Ela não vai mudar. Entendeu? A mesma palavra, sempre. A mesma palavra. Doutor André, uma pergunta agora falando sobre teologia. A teologia, né? Eu acredito que eu estudo assim. Eu estudo baseado nesse conceito que eu vou falar agora para o senhor. Eu queria saber a sua opinião. Pode falar. Em relação à teologia. A teologia que as pessoas elas costumam, elas querem estudar, é a teologia ali baseada numa crença de uma determinada, vamos dizer assim, uma religião, né? Então, todos que querem ou que procuram, ou pelo menos a maioria que eu conheço, procuram estudar a teologia baseada naquilo, naquela crença daquela religião, daquela denominação, né? Específica. E eu passei a estudar baseando o meu conhecimento naquilo que sempre acontecimentos históricos que foram se engajando aí com o tempo e as pessoas foram descobrindo e colocando isso para que nós pudéssemos compreender mais. Aí eu parti desse sentido aí. Não do sentido de uma simples teologia baseada num conhecimento ali, somente ali, ó, local. Não, eu quis expandir mais o horizonte. Né? O senhor tem a dizer sobre isso? Então, isso aí já acontece desde a época de Jesus. Né? E depois ela tomou muito mais força na questão do iluminismo, né? Que aparece ali os agnósticos. Né? Tem um texto nas Escrituras que um dos discípulos, assim um pouco rude, chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, vimos um homem expulsando o demônio em seu nome e ele não nos segue. E nós o repreendemos. Jesus diz: não façais tais coisas, porque aquele que comigo não ajunta espalha. Então a gente pegou o pressuposto, que, como você mesmo falou aí, bem interessante. Existem dois tipos de seminários hoje, existem dois tipos de estudos hoje. Existe o seminário interdenominacional, onde você ensina as escrituras, independente de religião, e tem o seminário denominacional, que é o seminário da Assembleia de Deus, o seminário da Batista, o seminário da Wesleyana, o seminário de fulano e de ciclano, que é somente aquela estrutura e somente baseado no que aquela igreja acredita e no que aquela igreja profere para o aluno. Eu, no meu seminário, eu aprendi o seminário denominacional. Era só o que a igreja queria passar para mim. Mas Deus não queria que eu estudasse aquilo. Ele me desviou, então. Eu fui apresentado a esse pastor, ele era o diretor desse seminário. Então, eu passei a estudar o seminário interdenominacional. Era em centro de religião. Ali eu aprendi tudo o que tinha que se aprender para me ser o que eu sou hoje. Não adianta eu falar de um bando de candomblé se eu não estudei isso no seminário. Não adianta eu falar de outras religiões, trazer Jesus para outras religiões, se eu não tive esse assunto dentro do seminário. Se eu tenho um assunto no seminário denominacional, isso não vai se aparecer. Teve um aluno meu, hoje ele até apareceu lá na sala de aula, que ele é pastor de uma determinada igreja. E ele falou, e eu falei da questão da comunicação com os mortos. Eu disse para ele que a Bíblia diz que pode se comunicar-se com os mortos. Ele, não, pastor, está errado, professor, não é assim. E pegamos o texto de Samuel, que ele fala com a feiticeira de Endor ali. Então, eu trouxe alguns detalhes ali que toda a classe concordou comigo. Ele não concordou. Ele chegou, não, então eu saí da Umbanda, me converti ao cristianismo, presta bem atenção. Eu saí da Umbanda, me converti ao cristianismo, e agora você está dizendo que na Bíblia eu posso fazer isso? Então vamos voltar para a Umbanda. Eu falei, engraçado. Você está falando da questão religiosa, você não está falando da Bíblia. Se na Umbanda se faz isso, é porque nas Escrituras também faz. Se no catolicismo faz isso, é porque a Bíblia diz que faz. A questão de comunicar com os mortos ali, pode se comunicar? Sim. O problema todo é que Deus não deixa e não concorda de você se comunicar com os mortos. Aquilo ali é um culto pagão. Você não deve fazer aquilo.
O fato da Bíblia te proibir, ela está dizendo para você de que ela não quer que você faça. Mas não quer dizer que você não pode fazer. Como é que Deus vai proibir o ser humano de não fazer algo se ele sabe que não pode fazer? Então, se Deus está proibindo ele de fazer alguma coisa, é porque Deus sabe que pode se fazer. Mas ele não quer que você faça. Todo mundo na sala concordou comigo, ele não concordou. Por quê? Porque ele estava com um olhar de religião. É igual o senhor perguntou agora da questão da teologia da igreja e da teologia onde você estuda a própria teologia. Tem um amigo meu, o doutor Elias Brum, que ele é doutor em História, ele deu aula na faculdade que eu dei aqui, que teve um camarada que se formou teólogo, fez 4 anos de bacharel em teologia, e ele era pai de santo. Ele ia com roupa, com guidar, com tudo que tem direito. A faculdade proibiria ele de não ir para a faculdade? Não. Ele está estudando teologia. Ele está se formando um teólogo, um cientista da palavra de Deus. Como ele vai levar isso, já é outra questão. É a mesma coisa do advogado. O advogado estuda 4 anos de bacharel de direito. 1 ano ele fica na OAB. Mais 1 ano ele faz residência. Então ele já fica advogado. Ah, mas o cara matou ali, o juiz diz que ele está errado, que ele está certo, mas o advogado diz que ele está... Não, o cara é inocente, o cara é... Não, que isso? Ele é um homem bom. Não, mas a justiça... Ele é um advogado. Ele está defendendo não o bandido, está defendendo uma pessoa. Todo mundo merece o respeito de uma defesa, independente do que seja. Jesus foi o maior exemplo na cruz. Quando ele chegou ali, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí um dos camaradas chegou: mas quem é tu para dizer isso aí, que não sei o quê, que você não diz que é filho de Deus? Começou a repreendê-lo. E o outro disse: Senhor, lembra-te de mim do teu paraíso. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo lá. Mas ele era bandido. Ele não pregou o evangelho. Mas Jesus olhou a pessoa, não a atitude. A atitude Jesus levou lá na cruz, no Calvário. Mas a pessoa, ele se converteu exatamente ali para ser a pessoa que Jesus queria. Então, existe uma diferença muito grande de teologia convencional e teologia da igreja. Entendeu? Bom. E aí, doutor André, até porque a Bíblia vai dizer assim, que se buscar, encontra. Jesus mesmo falou isso, né? Eu costumo dizer, toda vez que eu prego, muitas das vezes, né? Não todas, né? Aqui foi como é que chama? Eu dei uma subida aí na palavra, né? Mas, quando eu prego, né? Geralmente, às vezes, a gente fala sobre isso, eu falo sobre isso. Dizendo assim, a Bíblia ensina que se você buscar, você vai achar. Então, é por isso que a Bíblia própria vai dizer que você não deve fazer. Porque se eu fizer, eu vou achar. Né? Infelizmente, a gente sabe que são muitas coisas, tem a ver com o espiritual, mas, né, tem coisas que a gente deve, como a Bíblia ensina, esquecer, não é isso? Então, isso eu tenho que falar. Glória a Jesus. Estou muito feliz pela participação do senhor aqui no meu canal. Eu que agradeço. Espero voltar mais algumas vezes aí, né, para tratarmos de outros assuntos, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Eu creio que nós vamos fazer essa... vamos chamar de esse bate-bola aí. O senhor ensinando e a gente... Amém? O senhor ensinando e nós aprendendo. Eu e as pessoas aqui que seguem aqui no YouTube. Amém? Que bom. Quero agradecer desde já pela oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. O seu ministério, em nome de Jesus. Eu sou grato a Deus. O senhor pode dar aí as suas considerações finais sobre a palavra que o senhor acabou de explanar aqui para a gente, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Eu queria agradecer a você, primeiramente, né, pela oportunidade. Espero voltar aqui mais algumas vezes. E você que vai ouvir depois ou vai ver esse vídeo aí, você tem que entender que a Bíblia, ela
além de ser a verdadeira palavra de Deus, ela foi preservada, como o pastor aqui mesmo falou. Ela foi preservada. Se ela não fosse preservada, ela não seria o livro mais lido no mundo hoje. Ela não seria o livro mais copiado no mundo hoje. O que as pessoas não entendem é que, se a Bíblia realmente ela é mentirosa, ela existe contradições, então por que ela é a Bíblia mais lida do mundo? Por que ela é o livro mais convertido em muitos idiomas no mundo? Não tem lógica. Infelizmente, as pessoas que têm esse tipo de mente, elas não têm o propósito de ouvir o que Deus quer falar. Elas querem realmente dizer o que Deus disse, mas eu não quero aceitar. É como pegar Deus, colocar dentro de uma caixa de fósforo e dizer, ó, é aqui que você quer, é aqui que eu quero que você fique, e não saia daí. Então, eu agradeço a você por esse espaço de estar me dando esse momento de eu trazer um pouco de conhecimento do que Deus passou para mim, e eu sou, vamos dizer assim, um guardião das Escrituras, eu defendo as Escrituras, tanto antigas quanto modernas, tá? Eu não gosto do texto em português, tá? Apesar de que o texto hebraico e grego houve muitas modificações, mas ainda considero ainda o melhor texto, mas isso aí já é uma outra questão. Mas eu agradeço a Deus aí essa oportunidade de ter esse currículo tão avantajado. Agradeço você novamente aí por essa oportunidade, muito obrigado. Amém. E a você que vai assistir ou assistir depois, então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, entra aí no canal do Eliakim, coloca aí a sua dúvida, que ele passa para mim aí com certeza, e eu terei um imenso prazer de responder a você. E se você não é inscrito no canal dele, aproveitando já aí também, se inscreva lá, curta, compartilhe, porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E o Eliakim aqui, eu tenho acompanhado ele nos vídeos, tem muitos vídeos interessantes ali, tá bom? Então, esse Eliakim aí, ó, eu já deixo o meu like aqui ao vivo para ele, porque esse daí é fera brava. Amém, doutor. Pai do Senhor, Deus abençoe. E eu esqueci de falar, né? Se inscrevam no canal do doutor André da Conceição Marcelino, o canal Escavando as Escrituras, amém? Estou com falta de energia aqui, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tranquilo, isso acontece aí. Acontece. Deus abençoe, a paz do Senhor para todos. Muito obrigado, doutor André. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus, amém? E até amém. A próxima, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém? Agradeço de coração. Pai do Senhor. Paz, querido.